Olá! O programa A Conhecer desta semana vai falar sobre o monitoramento do tempo. E, felizmente, Alagoas está avançada neste quesito. A UFAL está integrada a uma das redes de satélites mais avançadas do mundo, a do consórcio europeu EUMETSAT. Aqui comigo está Humberto Alves Barbosa, professor da universidade e doutor em sensoriamento remoto pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Na UFAL, Humberto é coordenador do Laboratório de Análises e Processamento de Imagens, o LAPIS, e também é coordenador nacional do sistema EUMETSAT. Humberto, tudo bem? Tudo bom. Humberto, tudo ótimo. Explica pra gente qual é a dimensão desse sistema EUMETSAT e qual é a importância de Alagoas estar inserida nesse sistema. Bom, a importância do sistema EUMETCAST, da EUMETSAT, ela entra num contexto global. E quando a gente fala nesse contexto global, a gente fala de um sistema de observação da Terra, que é um super sistema de observação da Terra, que foi implantado ou criado pela Organização Mundial da Meteorologia, com o objetivo de disseminar informações para todo o globo, e para isso ela precisa de uma infraestrutura. Dentro do sistema EUMETSAT, o Brasil recebe as informações do Meteosat 9, que é um satélite europeu de segunda geração, e essa estrutura desse satélite, ou da recepção dessas informações, estão dentro de um contexto que a gente chama do GEOS, que é um super sistema de observação da Terra e que precisa de uma infraestrutura. Para tal, ela precisa também de provedores de informações. Hoje, os três principais provedores de informações são a EUMETSAT, que é uma agência europeia, uma agência intergovernamental, que foi instituída por uma convenção internacional. Então, ela fornece dados para 22 países europeus, e esses ela países... é mantida pelos países europeus? Ela é mantida pelos países europeus, pela contribuição de pessoas, de contribuintes europeus. Então, a EUMETSAT dissemina essa informação para a Europa e, através de um acordo com a América Latina, esses dados estão disponíveis de forma gratuitamente para o Brasil, com exceção do Chile e do Uruguai, os quais não recebem esses dados, porque a renda per capita é alta. Então, existe uma infraestrutura. A infraestrutura da EUMETSAT, que é um provedor, uma estrutura de GEOS, que é um supersistema, e essas informações vão chegar a diversas partes do mundo. No Brasil, no caso especificamente, através do sistema EUMETCAST, e dentro desse sistema tem o que a gente chama, que seria os dados do satélite Meteosat segunda geração. Então, o Brasil faz parte do GEOS e, como tal, recebe essas informações através desse provedor da EUMETSAT. Mas, como eu falei, existem três provedores: a EUMETSAT, a NOAA e a agência chinesa meteorológica, que também passa essas informações para todo o globo. Então, só para a gente deixar claro, nós temos aí três grandes sistemas de sensoriamento de tempo no mundo, é isso? Três grandes sistemas, e a UFAL participa de um deles, que é o europeu? Correto. São três provedores de informações e que precisam de uma infraestrutura para disseminar essas informações. Dentro de uma convenção internacional, o Brasil, dentro do GEOS, recebe essas informações através desses três provedores. A UFAL, através do provedor EUMETSAT, recebe essas informações e dissemina essas informações para outras instituições no Brasil através de um sistema EUMETCAST, que é um sistema de recepção e disseminação de dados a baixo custo e que, através do GEOS, dissemina essas informações para os usuários brasileiros. Qual é a potência de cobertura desse sistema e que tipo de informação é captada? Bom, como eu falei, são três provedores. No caso específico, não só são dados de satélites, mas produtos, metadados são repassados, são transmitidos, disseminados, distribuídos por esse sistema. Então, hoje, através de um sistema de recepção, como é EUMETCAST, uma antena, eu recebo dados, a UFAL recebe dados que cobre dados que, por exemplo, imagem de satélite, que cobre 42% do globo, o suficiente... 42% do globo terrestre. Então, nós temos isso aqui em Alagoas. Temos isso em Alagoas. Então, toda a América do Sul, colocando aí, em termos das imagens do Meteosat, todo o Brasil, 90%
território nacional é coberto pelas imagens do Meteosat. O mais importante da cobertura dessas imagens, especificamente das imagens do Meteosat, é que ela cobre a parte do Oceano Atlântico. E muitos dos sistemas meteorológicos... Essa costa brasileira, então. Toda ela é coberta pelas imagens do Meteosat. Então, os sistemas meteorológicos que têm início na convecção na África e que chegam através de perturbações aqui na costa do Nordeste do Brasil, eles podem ser monitorados e mapeados através dessas imagens. Mas existem outros produtos que estão disponíveis através desse sistema. São produtos desenvolvidos por outros provedores, a exemplo da NASA, da NOAA, a exemplo da China e outros provedores europeus que disseminam seus produtos através de um sistema. Ou seja, eu preciso de um outro satélite de telecomunicação para receber esses dados, e esse satélite de telecomunicação envia para a minha antena, que está para a antena da UFAL, e daí eu recebo, processo esses dados e tenho informações que cobrem todo o globo. Então, mas para a gente entender claramente para o telespectador que está em casa vendo, qual é o tipo de imagem que recebe? É uma previsão de nuvem com chuva, previsão de raio? Que tipo de imagem que chega? Especificamente em Alagoas, vamos colocar no território nacional, já que o nosso sistema recebe as informações, processa essas informações e coloca uma característica específica, o qual a necessidade desse dado para a nossa região. Eu digo isso porque a região Nordeste do Brasil tem uma demanda meteorológica, ou pelo menos um monitoramento meteorológico de sistemas que afetam, que provocam chuva, que são diferentes dos sistemas que provocam na região sul. Então, às vezes... Temos variações climáticas diferentes do sul do país. Exatamente. Então, há necessidade de ter produtos regionais. Não necessariamente um produto cobrindo todo o território nacional vai atender essas demandas regionais. Então, com essas informações, através do sistema EUMETcast, conseguimos desenvolver produtos específicos. Mas que produtos são esses? Do ponto de vista meteorológico, são produtos que a cada 15 em 15 minutos eu tenho informações desde a iniciação da convecção. A convecção seria? Seria o fator principal que provoca a chuva. Certo. Né? Então, a gente entende os mecanismos de formação de chuva desde o início, através das nuvens. Então, acompanhando essas nuvens, a cada 15 em 15 minutos, uma previsão imediata de tempo, é possível, em poucas horas, alertar regiões que podem ser afetadas por sistemas meteorológicos. Para o bem ou para o mal? Por exemplo, se eu sou produtor rural, eu posso ter essa imagem, saber se vai chover ou não. Ou prever catástrofe também, seria isso? Isso. Vamos separar em duas componentes. A componente de previsão meteorológica, que isso é feito diariamente, e essas imagens elas estão disponíveis tanto no território nacional, e a gente tem acesso e distribui essas informações para o público em geral através de uma senha específica para acesso às imagens. Mas olhando o estado de Alagoas, que tem uma vocação, boa parte do Brasil, uma vocação agrícola, olhando isso... Principalmente a questão da cana, né, que cobre parte principalmente a cana, mas também o agricultor de subsistência, né, do milho, da cultura do milho e do feijão, que depende da chuva. Então, essas imagens meteorológicas permitem que a cada 15 minutos eu tenha uma visão rápida e panorâmica concreta de que sistemas podem estar provocando chuva nessa região. Então, isso é de extremamente importância. Por outro lado, em centros urbanos... Por outro lado, Humberto, a gente vai ver no próximo bloco, continuando esse papo aqui com Humberto Alves Barbosa, coordenador do LAPS da UFAL. Vamos falar um pouquinho mais sobre previsão de chuva e sobre monitoramento do tempo. Voltamos já.